Pessoal, então eu quero falar sobre a semana 2, que é o balé clássico, né? Aí eu vou falar um pouquinho, vou dar uma resumida aqui rapidão, né? Para vocês ficarem atentos, porque eu expliquei a semana 2, então a semana 1, né? Que foi online, então a semana 2 eu tô postando o vídeo, ok? Então olha só, o balé clássico vai ser o quê? Uma dança de modo geral. Ele pode levar o ser humano a um estado de profundo prazer e relaxamento, né? Nós temos lá a Ana Botafogo, que ela é uma bailarina do balé clássico. Algumas modalidades de dança, entretanto, podem nos levar a outros mundos ou épocas distintas, que além da nossa vida cotidiana, então a gente não precisa dançar um único ritmo, e sim, a gente pode dançar variedades, né? Não precisa ser só do tempo da gente, você pode dançar tudo. Porém, você tem que se expressar até nisso. Para você dançar, você tem que expressar, né? Não aquela dança vulgar, e sim uma dança mais light, onde acontece um tipo certo de sedução e não uma modalidade vulgar. O balé clássico, ele encanta quem assiste sem precisar da linguagem verbal, né? Para ser claro, é bem compreensivo a qualquer ser humano, e o encantamento de quem dança desperta sentimentos profundos. E isso aí vai o quê? Vai te levar a um contato mais íntimo com a arte, porque a dança é uma arte e faz parte da arte, ok? O balé clássico também, ele vai ter uma modalidade de dança que requer desenvolvimento de habilidades técnicas por meio de treinamento. Você tem que treinar. Não adianta você chegar e querer dançar de qualquer maneira, que não dá certo. Você tem que ter um professor para te identificar as características desse balé, né? No balé clássico tem os fundamentos básicos, que ele vai consistir: a postura tem que ser ereta, a rotação externa dos membros inferiores, pernas, as formas arredondadas dos membros superiores, braços. Então, assim, tem que ter um certo esquema para você estar fazendo essa elaboração de dança do balé. Aí, imagina, uma pessoa dançando um balé clássico de qualquer maneira, né? Então, não dá. Então, tem aquelas barras que tem que ser direcionadas, como que você coloca as pernas, o braço, né? Outra coisa também, tem que ter a mesma característica se são 5 meninas dançando juntamente, um grupo. Então, todas têm que ter o mesmo aspecto, né? Porque não adianta. Por exemplo, eu tô lá dançando, eu tenho um aspecto, tem mais 4 que é diferencial. Então, assim, nós temos que estar seguindo o mesmo ritmo, né? Então, as posições do corpo, elas são pensadas a fim de quê? De permitir que o bailarino se mova com maior agilidade, manejo, leveza. É onde que chama a atenção no caso do balé clássico, né? O balé clássico, ele tem sua gênese nas cortes italianas, onde que ele nasceu, né? No Renascimento, no século XVI. Embora tenha se tornado mais popular nas cortes francesas, mas isso depois, na época, esse espetáculo era muito apreciado somente pela nobreza. Então, pobre não entrava nesse ritmo aí, não. A princesa italiana Catarina de Médici, que era uma grande admiradora da dança, ao chegar à França
a França, para tornar-se rainha, fez questão de introduzir o balé nesta corte, levando consigo artistas e bailarinos, né? No século XVIII, o balé clássico, ele passa por outra grande transformação, concentra-se mais na música e na dança, que foi também esse período que as bailarinas começaram a se rebelar contra os vestidos que usavam. Então, assim, imagina você dançando com aqueles vestidão grandão, pesadão. Então, tinha que realmente dar uma mudada nisso aí, né? Então, por quê? Porque para você movimentar, tem que ser uma coisa mais leve, né? A variedade de situações que tem que estar representando esse balé clássico. Antes dos balés, os compositores musicais específicos para os espetáculos, as músicas eram utilizadas aleatoriamente e não combinavam com os movimentos que eram executados pelos bailarinos, então eles tocavam qualquer coisa, mas os movimentos dos bailarinos não tinha nada a ver com a característica das músicas que eles estavam tocando. Os primeiros balés, eles eram dançados em silêncio, não tinha música nenhuma. Foi somente no período romântico que surgiu o primeiro balé que tinha uma composição musical. Então, no romantismo, que começou-se introdução das músicas para acontecer a dança do balé. Imagina você dançando balé em silêncio também. Ai, que horror! Deve ser terrível, né? Aí, depois tem, mais embaixo, tem uma imagem da figura da cena do balé Gisele, né? E depois tem os nomes de alguns bailarinos, que eu não vou ler todos, quer dizer que eu não vou ler nenhum, que eu só queria, assim, na verdade, estar explicando, comentando com vocês a respeito dessa dança do balé e da introdução. Mas tem um negócio aqui que eu achei interessante, que é o Tchaikovsky, né? Talvez seja o mais conhecido por seus bailados. Por quê? Porque ele introduz o Lago dos Cisnes, que é um balé mais conhecido até no Brasil. Ele é internacional, porém ele é conhecido no Brasil. A maioria dos grupos de danças que eu conheço, a primeira dança ou uma das últimas danças que eles apresentam é o Lago dos Cisnes. A Bela Adormecida também e o Quebra-Nozes, que isso foi falado anteriormente na semana 1, né? Aí depois nós temos outro bailarino lá, Ludwig Mintz, que é um compositor austríaco. Tem o Léo Delibes, que ele também, aqui fala que ele nasceu na Germana, na Alemanha, né? E agora faz parte da França. Tem o Adolf Adam, que é compositor e músico francês mesmo. Eu acho que é mais ou menos isso, só que eu queria falar para vocês. Porque são vários, né? Mas na verdade eu só tô falando os mais ou menos. Aí depois tem as atividades dessa semana 2. Segundo o texto, quais são os fundamentos básicos do balé clássico? Nos primeiros balés, além da dança, quais outras artes compunham os espetáculos? Qual foi o primeiro espetáculo de dança de maior importância no século XVI? Qual compositor escreveu o balé O Lago dos Cisnes? Tem os nomes aqui. São balés compostos por Adolf Adam, exceto marcar, eu vou enviar para vocês a correção. E o balé A Bela Adormecida foi encenado pela primeira vez onde?
Então é isso que eu quero falar para vocês. Beijão, até mais.